Romanos capítulo 10. Olha o que Paulo diz aqui. Irmãos, Paulo está escrevendo à igreja em Roma, a cristãos. A boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, os judeus, são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, dedicação, empenho, diligência. Aliás, alguns judeus têm bem mais dedicação do que nós. Diga-se de passagem. Se você se aproxima de um judeu ortodoxo e olha para a família, o guri já com 8, 9 anos sabe a Torá quase decora. E às vezes nossos filhos não criaram um hábito de ler a Bíblia ou até mesmo de carregar a Bíblia. O que nós estamos passando para os nossos filhos, que é importante. O gerente regional da Sociedade Bíblica do Brasil esteve no teatro há um tempo atrás. Ele trouxe uma mensagem, e foi a mensagem de Juízes, que diz que quando Josué e a geração dos anciãos morreu, levantou-se uma outra geração que não conhecia o Senhor, que não conhecia a sua palavra. E essa geração que não conhecia o Senhor e a sua palavra, por causa disso, se afastou de Deus, transgrediu e foi atrás de outros deuses. Eu sempre me sinto incomodado com esta palavra, porque nós temos que passar para os nossos filhos, os nossos netos, o que Deus não só fez com Israel, mas o que Deus tem feito conosco, para que a fé deles seja uma fé verdadeira, em fatos reais do que Deus faz conosco. Então aquela geração que não conhecia o Senhor, e como é que se conhecia o Senhor? Com a Escritura. Como é que o povo ia conhecer, se não tendo conhecimento do que havia sido a história do povo de Israel? Com base no que os nossos filhos vão ser criados, se não com o que tem acontecido na história da igreja, com a nossa vida? Então os judeus têm zelo. Mas há um problema. Eles têm zelo sem entendimento. Por isso que na fé não adianta sair correndo de um lado para o outro. A gente tem que fazer com entendimento. Porque daqui a pouco a gente está fazendo uma coisa que pensa que Deus quer, e Deus nunca nos pediu para fazer isso. O exemplo que eu uso sobre isso é Marta e Maria. Marta lá, preocupada em servir o Senhor da melhor maneira, algo legítimo. E foi dizer para Jesus, Jesus, olha só a minha irmã Maria aí, só sentada, ouvindo os teus ensinamentos, totalmente passiva, atenção, passiva, e eu aqui ativa. Marta, Marta, por que andas inquieta? Te preocupas com muitas coisas, pouco é necessário. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Eu imagino o que Marta deve ter pensado nessa hora. Ela se deu conta, estou fora. Há algo mais precioso do que ouvir a palavra de Jesus? É que nós sempre temos a ideia de que podemos fazer alguma coisa tão boa como Jesus fez. E aí saímos a correr, e quando as coisas não dão certo, nos frustramos, e às vezes, pior, pensamos em abandonar a fé. Que frustração. Nada que eu faça está certo. Qual é o meu lugar na igreja? Não há lugar para mim, não há função para mim. Eu vou sair daquela congregação. Te preocupe com ser um ouvinte da palavra de Deus. Amém, amado? Te preocupe em que Cristo faça a obra em ti. Agora vem a explicação por que eles tinham zelo e não entendimento. Versículo 3. Porquanto, e aí vem a explicação, desconhecendo a justiça de Deus
e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Isso aqui é fundamental. Ou seja, eles não conseguiam conviver com a justificação pela fé, porque ao mesmo tempo não abriam mão da justificação pelas obras, pelo zelo que eles tinham e pela qualidade daquilo que eles entendiam ou entendem ainda hoje ser aceitável diante de Deus. E nesse texto, nós concluímos claramente que não dá para conciliar justificação por fé e por obras. Se você está na justificação por fé e obras, você está pelas obras. Porque a justificação pela fé é de todo mérito de Jesus. É o que Paulo está dizendo aqui, quando a gente, de alguma maneira, quer apresentar para Deus as coisas boas que a gente faz. E aí Deus nos chama servo inútil. Quando a gente quer mostrar isso para Deus, Deus vai dizer o seguinte: tá aí. E o teu coração? Até parece que não te conhece. Mas eu te conheço, eu te sondo, eu te esquadrinho, eu te examino, eu te conheço. Nós vivemos isso hoje no meio da igreja. Nós vivemos isso hoje no meio da igreja. Nós achamos que a fé é a porta de entrada no reino. Depois é tudo comigo. Agora é contigo, irmão. Pega a tua cruz, carrega e vai. A justificação pela fé perpassa toda a nossa vida. Porque nós continuamos com essa natureza pecaminosa. Embora em Cristo ganhamos uma nova natureza também. Mas nós lutamos contra esta velha natureza dia após dia. E por isso precisamos do perdão de Deus todos os dias. E é uma obra que Deus faz para que a gente seja grato e sirva a Ele por prazer e não como escravos. Por obrigação ou por medo da punição. Deus me livre de viver esse cristianismo. Quando eu sirvo a Deus, eu sirvo sempre contemplando o que Ele fez por mim. E o que Ele continua fazendo. A graça dEle sobre mim. Minha família, minha vida financeira, meus irmãos que eu tenho hoje em Cristo, uma família cristã. O que eu vivia no passado e o que eu tenho hoje, não troco por nada. E por isso eu amo esse Deus. Ele não me obriga a fazê-lo. Quanta gente vem para a igreja hoje obrigado? Quanta gente hoje vem para o congregar? Forçado. Entendemos o que éramos. Entendemos o que Cristo fez. Paulo é muito duro em relação a isso. Aliás, eu às vezes olho a dureza de Paulo em alguns assuntos e eu vejo como nós somos moles. Porque Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, o tema era exatamente esse. A igreja na Galácia tinha crido em Cristo. Era uma igreja gentia, não era de judeus. O povo era gentil. Mas chegaram alguns judeus na cidade da Galácia que também criam em Jesus. E eles disseram o seguinte: tá legal, vocês creem em Jesus, legal. Mas se vocês querem se tornar filhos de Abraão, mesmo, vocês precisam se circuncidar. O que eles estavam dizendo, na verdade? A obra de Cristo é muito bonita. Você recebe ela pela fé. Mas, para ser completa, você também, gentil, tem que se circuncidar, guardar isso, guardar aquilo. É o que nós chamamos de judaizantes. Olha o que Paulo diz para eles. Versículo 1 de Gálatas 5.